paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com muito prazer que nós estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas dos currículos da Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos no nosso terceiro trimestre do ano de 2024 e o nosso tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós louvamos a Deus, pois já estamos chegando na lição de número 5, prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 4 de agosto de 2024. E o tema previsto para a nossa pré-aula de hoje é o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Antes de nós adentrarmos nos comentários de nossa tão preciosa lição, é imperioso que você se lembre que nós estamos por fazer um sorteio do livro Teologia Sistemática Pentecostal, aquele livro da capa branca com autores de nacionalidade brasileira, e para você participar desse sorteio, ou concorrer a esse sorteio, basta você escrever o seu nome, a cidade e a igreja de onde você está nos assistindo, aí nos comentários, curtindo também essa publicação. Participe, que com certeza será de grande proveito e valia para a sua vida espiritual e para o seu ministério no magistério cristão, essa literatura. Então, convido você a acompanhar comigo a lição, iniciando pelo texto áureo. O tema, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, texto áureo. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. A leitura bíblica em classe encontra-se registrada no livro de Ruth, capítulo 3, do verso 8 ao verso 10, Ruth capítulo 4, verso 11. E assim diz a versão que consta na revista Na Literatura. Ruth capítulo 3. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira. Pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, quem entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Meus amados irmãos, nessa nossa pré-aula hoje nós estamos aqui com duas estreantes das nossas pré-aulas. Aqui à minha direita nossa irmã Eliane Vital e à minha esquerda nossa irmã Marissa Freitas. Vamos começar então com as notas introdutórias da nossa irmã Eliane. Minha irmã, Pai do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. A paz do Senhor, evangelista Jadson. É um prazer, uma alegria poder estar aqui hoje com vocês, participando dessa pré-aula. Agradeço a confiança, o convite, tá? E espero que a gente possa contribuir um pouco aí com o estudo da nossa quinta lição, que vai falar sobre uma mulher de grande valor, né? O livro de Ruth traz para nós aí um exemplo maravilhoso, lições lindas e maravilhosas. Eu falo que o livro de Ruth, irmão Jadson, é uma fonte inesgotável de ensino para nós. Louvado seja Deus. Nossa irmã Marissa, sua saudação inicial, suas notas introdutórias para essa nossa lição de número 5. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na presença do evangelista Jadson, da nossa irmã Elisa. Estou muito feliz de estar aqui e nós estamos iniciando essa lição de número 5, que é sobre o livro de Ruth. E o livro de Ruth ele nos traz grandes ensinamentos. Vejamos bem que Ruth ela vai atravessar ali uma situação difícil junto a Noemi. Mas nós aprendemos que, através desse livro de Ruth, que não importa o quão difícil seja o cenário, isso não desestabiliza Deus de agir em nossas vidas. Amados irmãos, como previsto no glossário ou sumário da nossa lição, o comentarista trouxe pedagogicamente a proposta de meio que dividir o trimestre.
Então, nós já estamos caminhando para um encerramento nessa quinta lição do primeiro ciclo das lições do terceiro trimestre. Nós estamos por encerrar o livro de Ruth. Vejam que a lição de número 6 já iremos tratar do livro de Esther. E já na introdução, o comentarista observa de forma muito clara as muitas tragédias que trouxeram a história de Ruth, Noemi, e como esses caminhos puderam se encontrar através das muitas adversidades que o Senhor permitiu com que aquelas mulheres vivessem e, mais do que vivessem, sobrevivessem. Eu gosto daquela frase tão comum no nosso meio pentecostal, quando se afirma que o deserto é um lugar de passagem. Então, o deserto não é lugar de construir moradia. E a lição de número 5 vai tratar exatamente disso, desse tempo de Deus que chega em nossas vidas para trazer cumprimento às promessas do Senhor após um momento de dificuldade, um momento de aguda crise. É o que a palavra já nos asseverou. Assim como nós não conhecemos o caminho do vento, nós também não podemos conhecer e entender os caminhos do Senhor. E nós veremos que o casamento de Ruth e Boaz representa de forma muito clara, à luz da tipologia bíblica, esse casamento maravilhoso entre a igreja, a noiva de Cristo, e Cristo, o noivo da igreja. Ruth representando a igreja gentílica, espalhada por todos os povos, línguas e nações. E Boaz, o parente remidor, que cumpriu com a obrigação familiar, com o desejo familiar de pagar a dívida e de suscitar descendência para quem verdadeiramente não merecia. Que a presença do Senhor e que a palavra de Deus possa ser aplicada verdadeiramente em nossos corações nesse momento. Irmã Eliane, vamos avançar então. O compromisso de Boaz com Ruth no lugar da bênção, irmã Eliane. Bom, nós podemos ver aqui que o livro, esse primeiro tópico, vai falar muito sobre resgate. E resgate é livrar do cativeiro, é salvar, né? O casamento foi uma instituição feita por Deus, né, no Jardim do Éden. Deus uniu ali duas pessoas com o intuito de formar família, né? E no primeiro tópico aqui, nós vamos ver que o compromisso de Boaz com Ruth. O matrimônio precisa ser construído ali em cima de um tripé. Primeiro é o temor de Deus, a lealdade e a submissão, né? Isso é o tripé de um relacionamento, de um casamento. Encontramos essas qualidades que são singulares na vida de Boaz e de Ruth. Eles representam muito bem esse tripé estabelecido por Deus no Jardim do Éden. Todo matrimônio, ele fortalecido, né, toda família que é fortalecida, fundada em cima desse tripé, ele gera uma bênção extraordinária, né? Tanto para a sociedade, ele gera uma bênção para a igreja, em todos os setores. Eu digo que família bem alicerçada, família bem construída, ela traz uma igreja alicerçada, uma sociedade alicerçada, isso em todos os sentidos. Tanto na vida moral, né, no espiritual, no material, em tudo, a família reflete em tudo na sociedade. Então, nós vemos que uma família bem equilibrada vai gerar bênção. A bênção, ela vem de acordo com aquilo que a família estabelece como regra para ele. Se é uma família alicerçada aos pés de Cristo, vai gerar bênção para a sociedade, vai gerar bênção para a igreja, vai gerar bênção para todos os setores. Envolve todos os setores. E o nosso comentarista aqui, que ele colocou que o compromisso de Boaz com Ruth, aí o nosso primeiro tópico vem no lugar da bênção. Ou seja, tudo o que está aos pés de Cristo, é bem alicerçado aos pés de Cristo, vai gerar bênção. Amém. E a bênção do Senhor, ela edifica, ela constrói, né, ao passo que a maldição, ela destrói. Então, que a gente possa estar apercebido a esses detalhes. Buscar sempre a bênção do Senhor sobre a família. Graças a Deus. Irmã Marissa, no lugar da bênção.
no lugar da bênção, né? Nesse ponto, é importante a gente ver que o comentarista ele vai dizer que a colheita e a cevada do trigo já havia terminado. E mesmo assim, Ruth permaneceu ali ao lado de Noemi. O comentarista vai dar um ênfase aqui a respeito do feminismo. E a gente vai ver que Ruth, ele vai falar que Ruth ela teve oportunidades fora de casa, mas mesmo assim ela continuou ali obediente e fiel à sua sogra, né? E o que acontece nisso? Vamos ver que Ruth ela foi uma mulher virtuosa. Quando a gente vai ali no seu capítulo 3 de Ruth, no seu versículo 10, o próprio Boaz vai dizer que ela era uma mulher virtuosa e que todos na cidade sabiam que ela era. E o que seria uma mulher virtuosa? Uma mulher virtuosa é uma mulher que, primeiramente, ela teme ao Senhor, ela é uma mulher que também ela é dedicada à família e ela tem um bom caráter. E a gente vai ver que o comentarista ele vai falar a respeito do feminismo. E o feminismo ele prega tudo contra isso, contra a família, contra o casamento. E então a gente vai ver, quando fala no lugar da bênção, Ruth ela tinha todo o direito, por exemplo, de pegar, se escandalizar, sendo uma estrangeira, uma moabita, mas não. Mas ela decide ter virtude e ter caráter. Quando nós olhamos ali em Gênesis, no seu capítulo 2, no seu versículo 18, vai dizer que não era bom que o homem ficasse só. E ali Deus deu uma adjuntora. E o que seria a adjuntora? A altura. Então, Deus ele não fez a mulher nem acima e nem abaixo, mas ela fez para estar do lado do homem. Não para viver em mera competição, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Em vez de manter um casamento saudável, estão havendo mera competição entre sexo feminino e masculino. Queridos irmãos, o capítulo de número 1, versículo 22 de Ruth, nós temos a informação que elas, quando Noemi e Ruth chegam às terras de Belém, estava-se por começar a colheita das cevadas. Só que, do ponto de vista histórico, que nós estamos trabalhando na lição de hoje, toda a colheita já havia se passado. Eles já estavam trabalhando no beneficiamento dos grãos, na eira, e passado toda a colheita, não havia acontecido uma aproximação afetiva e sentimental entre Ruth e Boaz. Pelo menos a Bíblia Sagrada assim não nos informa. Apesar de Boaz ser um observador da boa conduta, da boa moral e do trabalho de Ruth, a Bíblia não nos informa que houvera essa aproximação. E a palavra de Deus, então, vai nos dizer que Ruth se posiciona estrategicamente em um lugar, nós logo veremos por conta do conselho de sua sogra, para, então, criar uma situação para que ela, então, se aproximasse afetivamente e sentimentalmente desse homem. Então, veja que Ruth, ela colabora com as promessas de Deus na vida dela, indo em direção do lugar e da vontade de Deus, que ela, de fato, cumprisse e realizasse. É interessante notar que o comentarista traz essa questão do feminismo como se fosse um paradoxo entre a atitude de Ruth e o que pensa o feminismo. Porque o feminismo, de uma perspectiva equivocada e completamente avessa aos conceitos da palavra de Deus, empodera uma mulher, empodera as mulheres no sentido de dar a elas situações e colocá-las em posições em que a Bíblia não as privilegia. E a mulher acaba sendo escrava dos seus sentimentos e dos seus prazeres. O que poderia Ruth fazer, porque estava solteira. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos essa mulher indo em direção ao casamento. Porque essa era a vontade de Deus na vida dela. Que ela virasse a página de todos os sofrimentos que ela passou com a perca do seu marido e vivesse agora uma nova história, um novo relacionamento. E essa é a vontade de Deus para todos nós. Que nós venhamos permanecer casados, nós que estamos casados, e que os solteiros possam caminhar em direção ao casamento, especialmente as mulheres, tão influenciadas pelo progressismo feminista, que dá a nota de que a mulher faz do seu corpo aquilo que quer, enquanto, na verdade, a mulher acaba se tornando escrava do seu corpo e dos desejos do seu corpo. O casamento é o lugar onde homem e mulher se realizam sentimentalmente, sexualmente
e moralmente. Ponto 2, mãe Eliane, a iniciativa de Noemi. Bom, a colheita, ela já tinha chegado ao final, né? Estava chegando ao seu final. E quando se chegava ao final, era levado para a eira, né? Nós precisamos compreender aqui o que é eira. Eira nós temos aqui de sobra, né? Para a gente saber o que é. Eram os mesmos terreirões que a gente usa para a secagem do nosso café. Hoje, tanto de chão batido quanto de cimento, né? Naquela época, mais chão batido, né? Não tinha muito essas tecnologias de hoje, né? Essas facilidades. Mas, enfim, Boaz estava ali na eira, né? No lugar de debulha dos grãos, e nós vemos que Noemi incentiva a Ruth a fazer a coisa certa. E o que eu acho muito lindo na vida de Ruth é ela ser totalmente atenciosa às instruções da sua sogra. Ruth teve ali a instrução de Noemi e ela seguiu à risca como deveria ser. Por quê? Noemi tinha conhecimento dos costumes da sua terra, como deveria se comportar, o que Ruth deveria fazer, né? E Noemi incentiva a Ruth a fazer a coisa certa e ela vai ali e se deita aos pés de Boaz sem que ele perceba, né? Ele já estava no sono profundo e Ruth vai lá e deita sobre os pés de Boaz. E quando Boaz desperta, ele vê ali uma mulher diante dele, ele se assusta, é claro, todo homem iria se assustar, né? E quando ele se assusta, ele pergunta, quem é você? E Ruth responde, eu sou Ruth, né, a nora de Noemi. E ele dá um elogio a Ruth, que para mim é uma coisa muito gloriosa, né? Porque ele diz para ela que ela seria louvada, né, pela atitude dela. Ruth foi extremamente atenciosa às instruções da sua sogra, seguiu o caminho da reconstrução, e nós vemos também o caso da lançada de capa, né, sobre ela. Ela pede a Boaz que lance a sua capa sobre ela. E Boaz faz isso. Essa lançada de capa era ali assumir um compromisso com Ruth. Boaz não tinha nenhuma responsabilidade de assumir esse compromisso com Ruth, porque ele não era o remidor principal. Mas ele faz isso e ele assume um compromisso com Ruth e ele vai atrás para buscar isso. Nós vemos as citações aqui que nosso comentarista ele colocou o livro de Ezequiel. No capítulo 16, o seu verso 8, Deus usa Ezequiel para falar à nação de Israel a respeito exatamente desse lançar de capa, né, cobrir com a capa. É um sinal de compromisso e Deus fez isso com a nação de Israel. Só que a nação de Israel não deu, né, não valorizou isso que Deus fez. E Deus disse, olha, eu cobri de bênção, eu dei glórias, honras, destaques, entre as nações. Israel foi edificada, construída, e foi uma coisa gloriosa, estupenda. Era referência para as outras nações, e mesmo assim ela não valorizou. Isso fala a respeito de nós como cristãos, né? O Senhor ele fez de tudo para nos resgatar. Ele é o nosso resgatador. Cabe a nós agora valorizar esse resgate, né? Assumir verdadeiramente um compromisso com Deus e ser fiel a Ele. Nós vamos ver isso, o compromisso de mais para frente, né? Não posso atropelar aqui o assunto, né? Mas nós vamos ver o compromisso sendo respeitado e confirmado nos próximos passos. Marissa, ponto 1, ponto 2, a iniciativa de Noemi. Nesse ponto, né? Pegando aí o que a irmã falou, os cereais eles já foram colhidos e levados para a eira, e um terreno plano preparado para debulho das espigas. E Noemi soube naquela noite que Boaz faria aquele trabalho. E nesse ponto o que me chama a atenção é que Noemi, ela ali sabe que Boaz vai estar ali, e ela ali pede Ruth para que vá, dá conselhos a Ruth para que Ruth vá.
E o que me chama a atenção aqui também é que Ruth, mais uma vez, ela se submete aí à sua sogra, ouvindo seus conselhos. Então, aqui eu não vejo somente Noemi a instruindo para que encontre com Boaz, mas que também Noemi ali olhando mais uma vez para a felicidade de sua nora, querendo que ela construísse um lar e construísse uma família. E, por outro ponto de vista, eu também olho o lado de Ruth, que Ruth, mais uma vez, ela se submeteu a um conselho de sua sogra, indo e obedecendo. E a gente vai ver que essa obediência que Ruth teve trouxe benefícios para a vida dela. Vamos ver que se Ruth ela não obedecesse a sua sogra, nem ali praticamente ela estaria. Então, aqui o que me chama a atenção é a obediência de Ruth, é o comportamento que ela teve. E, às vezes, é isso que a gente tem que ter também na nossa caminhada cristã. A submissão a Deus e a obediência. E isso nos leva a nós herdarmos as bênçãos do Senhor. Glória a Deus, minhas irmãs. Fica aí a senha. Vós, noras, obedeceis vossas sogras. Feliz é a nora que obedece à sogra. Tito capítulo 2, versículo 3 e 4 vai dizer assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar ou ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Enquanto muitas pessoas censuram o ministério feminino, dizendo que mulher não pode ensinar, mulher não pode pregar, nós vemos aqui o conselho do apóstolo Paulo a Tito, influenciando o seu discípulo a influenciar, a insuflar as mulheres mais velhas, a ensinar as mulheres mais jovens. Não é? Então, as irmãs mais experientes precisam cumprir esse papel no seio da igreja, no seio da sociedade, porque tem umas meninas moças aí que estão precisando aprender algumas coisas para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e esse ministério cabe especialmente às mulheres dos pastores, as mulheres dos obreiros, que vão ter a condição de entrar em situações que nós homens, irmã Eliane e irmã Marissa, não vamos ter condição de falar. Como é que um homem, um pastor, vai chegar numa moça e falar para ela como se vestir? Falar para uma mãe jovem com o primeiro filho, como é que o pastor vai ensinar uma mãe jovem com o primeiro filho a maneira como ela vai educar o seu filho? Como é que um homem vai ensinar uma mulher a picar um frango? Então, são questões que somente uma mulher mais experiente, mais vivida, poderá passar para as mulheres ou para as moças mais jovens. E foi o que Noemi fez em favor de sua nora. Ponto 3, irmã Eliane, respeitando o processo. Só completando a sua outra fala, Noemi teve esse privilégio, né, de ensinar a sua nora. Mas nós vemos também uma nora disposta a aprender. Glória a Deus, né? Verdade. E a gente não tem visto isso na geração atual. Disposição em aprender com aqueles que já têm mais experiência. Infelizmente, essa geração está precisando aprender um pouco com Ruth. Né? Principalmente as jovens, né, que estão aí se preparando para um casamento, para contrair um matrimônio, etc. Bom, respeitando o processo. Eu acho, irmão Jadson, que essa é a parte mais difícil para todos nós, como seres humanos. Respeitar o processo, o tempo certo para que as coisas aconteçam na nossa vida. Ruth, ela foi persistente naquilo, nos ideais que ela acreditou, porque quando ela disse para Noemi, no caminho, que ela não desistiria de Noemi e que ela iria com Noemi até o fim e que o seu Deus, o Deus de Noemi, seria também o seu Deus, eu vejo nela uma disposição para respeitar o processo, para ter paciência para que as coisas se concretizassem na sua vida. Ruth era uma mulher jovem, né? Ela tinha todo o tempo para frente. Noemi já tinha a sua idade mais avançada, mas havia um processo para elas passarem. Nós vemos que para chegar à restituição de tudo que aconteceu na vida delas, o processo não foi rápido. E às vezes a gente é muito imediatista. A gente quer tudo no tempo nosso, na nossa maneira, e a gente não respeita o tempo das coisas.
não tem paciência para esperar. E eu vejo no livro de Salmo, capítulo 27, versículo 14, o salmista diz assim: espera no Senhor, anima-te, porque a espera, às vezes, ela traz desânimo, porque nem todo mundo consegue esperar. Realmente, esperar é um processo difícil, mas o salmista, ele nos alerta aqui: espera no Senhor e anima-te. E aí ele conclui: e ele fortalecerá o teu coração. E ele continua insistindo: espera, pois, no Senhor. Então, o processo da espera, às vezes, se torna vamos dizer assim, um processo difícil na vida das pessoas. Ruth soube esperar o tempo certo, seguiu a orientação da sua sogra, e só por esse motivo elas foram vitoriosas. Ruth foi uma mulher que teve moderação, sensatez, pudor e muito temor a Deus. Um Deus que ela acabara de conhecer, mas ela foi muito temente a esse Deus. Porque só o fato dela se dar a receber a orientação da sua sogra e permear pelos caminhos, com esperança no coração, isso mostra que Ruth foi uma mulher muito sensata e muito temente ao Deus de Israel, a quem ela acabara de conhecer. Que isso sirva de lição para nós também, né? Que a gente saiba esperar, porque o processo das nossas vidas, muitas das vezes, eles são desfavoráveis a nós. Né? Quem diria que Noemi ia passar por todo aquele processo? Mas ela passou. E quando ela tomou a decisão de voltar, ela voltou porque Deus estava no controle de tudo aquilo ali, a história precisava ser escrita. Mas ela nos deixou uma lição de perseverança, paciência e busca, sem desanimar dos seus objetivos. Marissa, respeitando o processo. Aqui nesse ponto, a gente vai ver que para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, perfumar-se e vestir da sua melhor forma. Então, aqui a gente vai ver que a própria lição vai dar a 1 Timóteo, aí, do seu capítulo 2, versículo 10, que as mulheres devem vestir com decência, moderação e se vistam de boas obras. A gente vai ver que Ruth, ela não sai ali para se encontrar com Boaz de qualquer maneira. Antes mesmo, ela se prepara e se prontifica para ir ao seu encontro, para ir onde ele está. Eu olho para esse ponto e eu falo assim, também somos nós. Que para nós nos encontrar com Jesus Cristo, nós não podemos nos encontrar com Ele de qualquer maneira. A gente não pode encontrar com Ele de qualquer forma. Seja na nossa conduta, no nosso caráter, nas nossas obras, ou até mesmo nas nossas vestimentas. Então, em tudo, nós temos que louvar ao Senhor. Quando nós olhamos aqui também, a gente vai ver que Ruth, ela vai se apresentar a Boaz, ela ali dorme, passa a noite ali nos pés dele. E a gente vai ver que Boaz, ela coloca ali para ele a condição de ele ser o remidor, e logo prontamente ele entende isso. E a gente vai ver que logo pela manhã ela sai antes que ninguém a perceba. E a gente vai ver que Boaz, ele teve todo o respeito ali com ela, e que aqui a própria lição vai falar que, sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu cedo, para não ser percebida. Então, vamos ver que teve ali um respeito da parte de Boaz, e a gente vai ver o quão que Boaz era um homem íntegro, um homem temente a Deus. Então, no mundo em que nós estamos vivendo, de tanta imoralidade, a gente vai ver que um homem temente a Deus, ele é um homem de respeito, um homem de conduta e um homem de caráter. Glória a Deus, meus irmãos. O conselho da sogra foi: lava-te, unge-te, veste uma roupa bonita e desce a eira. Qual era o papel de Deus nessa história? Era fazer Boaz se encantar por ela. E qual era o papel dela? Ela estar prestes, pronta e agradável aos olhos de Boaz. Então, meus amados irmãos, no processo de alcançar as promessas e as bênçãos de Deus na nossa vida, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Quando o Senhor Jesus ressuscita Lázaro, ele ressuscitou, mas quem teve que mover a pedra foram seus parentes. Então, a obra de Deus na nossa vida é o processo de ação nossa e reação de Deus. E às vezes ação de Deus e reação nossa, que nós venhamos entender os processos de Deus em nossa vida. Ponto 2. O casamento entre Boaz
e Ruth, Eliane, concluindo o negócio. Bom, eu vejo na conclusão desse primeiro processo a importância da bênção de Deus, né? Não só a bênção de Deus, mas também daqueles que estão à nossa volta. Em tudo na nossa vida, nós precisamos buscar primeiro os caminhos que Deus quer. O que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer para a vida da Larissa? O que Deus quer para a sua vida, Jadson? Qual é o caminho que Deus traçou para mim? Né? Então, precisava ser concluído esse negócio. Ruth tinha a bênção de Noemi e depois ela conquistou a bênção de muitas outras pessoas em Israel. Né? Eu vejo a preocupação de Ruth, de Noemi, em trazer para a vida de sua nora um tempo de proteção, né? Trazer para a vida da sua nora uma bênção de vida, de conduta, de família. Noemi ela não desistiu de trazer aquilo que Ruth precisava. Porque quando ela despediu as suas noras, ela disse, vai para a casa de vocês, vai para a parentela, né? Lá vocês ficam, lá vocês vão contrair um novo matrimônio, vocês vão reedificar a vida de vocês. Comigo vocês não têm o que fazer, eu não tenho o que fazer por vocês. Mas, de repente, Noemi se vê diante de uma situação que ela pode trazer, sim, para a vida de Ruth uma nova história. Né? E ela, a ponto dela dizer para Ruth, assim, olha, eu não vou encontrar descanso enquanto eu não te deixar bem. Né? E eu vejo que Ruth, ela foi o pivô principal para que essa história acontecesse, porque se ela não tivesse voltado com Noemi, nada disso teria acontecido, a história seria uma outra, né? Mas ela resolveu vir com Noemi. E agora ela conclui, ela vai atrás de concluir esse grande negócio. Né? E isso é uma coisa linda para nós, como exemplo. Né? Na leitura bíblica em classe, no capítulo 3 e o versículo 11, nós encontramos aqui que todo o povo estava na porta e os anciões disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a ti já valorosamente em Efrata, e faz teu nome afamado em Belém. Eu vejo aqui Ruth sendo reconhecida por causa do seu posicionamento, por causa da sua postura, né? E ela foi extremamente exaltada dentro de Israel. E quando a gente honra a Deus, Ele honra a gente. Ruth honrou o nome de Deus, mesmo sendo uma moabita. Ela seguiu os ensinamentos, as leis que geravam, que regia em Israel. Ela foi extremamente dedicada a ela, né? Ela se entregou totalmente a isso. E quando eu olho para o livro de 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 20, Deus falando acerca dos filhos de Eli, que foram rebeldes e não respeitaram a Deus, ele diz, olha, eu vou honrar aqueles que me honram. Os que me honram não têm compromisso comigo. Eu não tenho compromisso com eles. Deus estava dizendo para Israel, né? Para os filhos de Eli. E eu vejo exatamente a inversão disso, de Deus sobre Ruth. Ruth honrou a Deus nas suas decisões e foi honrada por ele de uma forma tremenda. Né? Nós vemos aí Ruth na genealogia de Jesus, sendo a mãe de Obed, que veio ser o avô de Davi depois. Né? É uma história linda e maravilhosa. Concluindo o negócio, irmã Marissa. Vamos ver aqui que Ruth ela teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor. Então, aqui a gente vai ver que, só que antes dele exercer esse papel de remidor, tinha um obstáculo, que tinha um parente mais próximo, né, de Noemi ali. Só que, mesmo assim, ele teve posicionamento e ele foi lá atrás desse parente resolver essa situação.
E aqui o comentarista vai dar a seguinte questão. Todo homem ele deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto fala de casamento e vida conjugal. Então, a gente vai ver que Boaz, ele foi lá, teve posicionamento, foi lá e resolveu a situação. Então, trazendo para os nossos dias de hoje. O homem, ele deve ser homem, né? E ele tem que resolver e tomar as rédeas da situação ali. Né? Tomar iniciativa. Ele é chamado como provedor e ele é chamado para liderar. E a Bíblia vai nos dizer que o papel do homem, ele tem que tratar a mulher como ela fosse o vaso mais frágil. Isso não significa que a mulher ela é frágil, mas significa que ele tem que tratar ela com respeito, com honra, e amar ela, assim como Cristo amou a igreja. E eu falo assim, tem gente que fala assim, mas o papel da mulher é muito difícil e é muito complicado. Mas se a gente for olhar o papel do homem, é muito complicado também, porque amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja, é muito difícil, porque o que Cristo fez? Ele deu a vida pela igreja. Então, assim é o esposo fazer pela esposa. Ele tem que dar vida para ela e tomar as rédeas da situação. Então, deixa um conselho aí para os homens, ser másculo, macho alfa, tomar as rédeas da situação, ser o provedor da casa. Porque hoje em dia a gente está vendo muito homem aí com energia feminina, energia de mulher. A mulher tomando aí o papel do homem e o homem aí sendo o submisso da situação. Meus amados irmãos, hoje eu estou no estreito aqui, hein? Queridos, o conselho de Noemi para Ruth foi: você vai, deita no pé dele lá na eira, que ele vai estar lá trabalhando na debulha dos grãos, e quando ele acordar, ele vai saber o que fazer. Quando ele acorda, ele pergunta: uai, o que está acontecendo? Quem é você? Ela se identifica, e logo que se identifica, ela pede que ele case com ela e pratique a remissão, que ele seja o goel dela, né? Que pague o preço por ela. E ele fala assim: olha, eu vou fazer isso, só que eu tenho uma notícia meio triste para te dar, eu não tenho a preferência. E a Bíblia vai chamar que o preferido era o fulano, a Bíblia não vai falar o nome dele. E ele dá a ela 6 medidas de cevada, ela retorna para sua sogra e a sogra dela dá uma notícia boa para ela. Eliane fala assim: olha, esse homem não vai descansar, fica tranquila. Porque é hoje que esse negócio vai ser resolvido. Por quê? Porque ela sabia que Boaz era homem. Homem no melhor sentido da palavra. Né? Aqui em Efésios 5:25, vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Ou seja, e a si mesmo se entregou para ela. Ou seja, o amor não é um sentimento aqui. O amor, ele é um comportamento. E ele sabia, olha, o amor que ele tem por você, ele será capaz de fazer o que for preciso nos limites da lei, e ele vai resolver isso. É hoje. Então, filho de Deus, ao ataque, né? Seja homem. Se você esperar essa moça te pedir para namorar, vai ficar feio. Né? Eu sei que não é uma comparação talvez muito bem-vinda, mas saia da defesa e vá para o ataque. Que Deus possa te abençoar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nessa empreita aí. Resgate e lei do levirato, Emiliane. Concluindo um pouco mais a sua fala, outra vez, né? Ainda que a mulher tome a iniciativa, né, de chegar num rapaz e pedir namoro e etc., como Ruth fez, né? Ruth foi lá pedir Boaz em casamento, né? Mas que o rapaz olhe para essa moça e veja também a conduta dela, porque Boaz reparou em Ruth, a conduta dela. Vejo que és uma mulher virtuosa, né? Vejo que és uma mulher virtuosa. Então, que os rapazes também, né, saibam escolher aquela quem ele vai se relacionar. Porque nem tudo aquilo que reluz é ouro, né? Ruth tinha o seu brilho, né? Uma vida íntegra, moral, intocável, conduta ilibada. Então, eu acho que isso são qualidades que precisam em um relacionamento, né? No tocante ao resgate e lei do levirato, né, nós vemos aí, é uma coisa bastante, assim, bem difícil de explicar, né? Eu creio que isso aí o irmão Jadson vai explicar com maestria, né? Mas o pontapé inicial foi dado por Ruth. Ruth foi lá e fez todo o procedimento, né? E agora Boaz é que tinha que agir. Como a nossa irmã já disse, e ele agiu com maestria.
aquilo que foi tocante a ele de resolver, nós vemos Boaz indo correr atrás e resolver com muita maestria. Portanto, que Noemi, ela sossegou seu coração, né? Ela disse, olha, filha minha, não se preocupe, fique em paz, porque eu conheço esse homem. E é muito bom quando as pessoas podem dar ao outro referências boas a nosso respeito. Já pensou se Boaz fosse um mau caráter? Né? Como que Noemi ia falar alguma coisa a respeito dele? Né? Ia ficar todas duas ali com o coração na mão, o que pode ser feito. Mas Noemi descansou porque ela conhecia o caráter de Boaz. Boaz era um homem respeitoso, era um homem que tinha posicionamento e ele tinha coragem. Coisa que nós precisamos também, né? Advertir aos homens da nossa época que sejam assim, que tenha caráter, que tenha vontade de resolver as coisas, que vá em busca de seus sonhos, que vá em busca da realização daquilo que Deus propôs para cada um de nós. Que não seja uma geração fraca, que não seja uma geração perdida em si mesma. Nós estamos vendo diante de nós uma geração muito enfraquecida. E que isso possa ser revertido. E a bússola está aqui, ó, é a palavra do Senhor. Todo aquele que entra pela palavra do Senhor, na observância da palavra, tem uma direção na sua vida. Eu tenho um norte garantido. Né? Nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 2, 24, que Deus fala para o homem se apegar à sua mulher e ser ambos uma só carne. Eu vejo isso aí, Deus falando a respeito da vida íntima do homem com a mulher. Né? E a vida íntima do homem ativa, né, e respeitosa, isso estreita os laços entre ambos. Então, o casamento, ele tem que ter essa afinidade entre homem e mulher. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 28, diz para os maridos amar a esposa, como a nossa irmã Larissa ali já até frisou aqui no tópico anterior, como Cristo amou a igreja, se necessário, morrer por ela. Cristo morreu pela igreja, morreu por nossas vidas. E assim tem que ser o amor do homem para a mulher, né? Que ele seja sincero, que ele seja totalmente entregue, mas que a mulher também saiba receber esse amor. Porque tem muitas mulheres aí hoje, nos dias atuais, que não estão merecendo ser amadas. Porque não respeitam o marido, atropela todas as coisas. Ou seja, o espírito do feminismo tomou conta. É cada uma querendo ser do nariz mais empinado que a outra. Submissão passou longe. E a leitura que o homem faz de amor é a submissão da mulher. Submissão não quer dizer estar debaixo dos pés do homem, mas estar do lado dele, ser companheiros, ser amigos, né? Estar juntos com o mesmo propósito. O resgate e lei do levirato, irmã Marissa. Aqui nesse ponto vai falar a respeito da lei do levirato. Vamos ver que Noemi ali, ela perde ali seu marido, ali tem as suas noras, né, que eram casadas com seus filhos, porém eles também ali falecem. A gente vai ver que Ruth, ela se propõe a estar ali junto de Noemi, e vamos ver que Noemi, ela vai até falar que ela não teria como ela ter mais filhos e dá para que Ruth se casasse ou que suas noras se casassem. E a gente vai ver aqui sobre a lei do levirato, era que tinha que ter um parente mais próximo, né? Ou seja, Noemi não tinha como ter mais filhos, não tinha um irmão, por exemplo, que poderia se casar com ela, mas ali teria um parente mais próximo. Tem esse parente mais próximo que não menciona, né, na Bíblia, e também tem Boaz, né, que seria esse remidor. Então, Boaz foi esse parente mais próximo ali de Noemi para se casar com Ruth e redimir ela. Então, a lei do levirato seria isso aí. Amados, na lição, na revista de professor, na página 26, na lição passada, ele vai falar dessa questão tratando de Goel e Levir, dos dois aspectos que Boaz cumpriu na vida de Ruth e, por consequência, também na vida de Noemi. O comentarista vai nos informar que provavelmente Boaz era um sobrinho de Elimeleque. E ele poderia, sim, exercer a função de Goel, que era aquele que remia, pagava as dívidas do parente e tornava-se dono daquilo que o parente era dono. E ele poderia também cumprir a lei do levirato, que era se casar com a viúva e trazer a descendência do falecido.
Então Boaz, ele cumpre essa questão, mas ele primeiro tinha que resolver a questão do parente que estava à sua frente. Quando ele vai para a porta da cidade e ele fala da possibilidade que o fulano, que a Bíblia assim o chama, de cumprir a função de Goel, ele até aceita. Mas quando o fulano tem a notícia que ele tem que casar com Ruth, ele então recua. Ele então recua. E Boaz então venha cumprir essa função já prescrita e prevista na Bíblia Sagrada. Meus amados irmãos, nós já estamos por terminar essa nossa aula, caminhando para o final dessa nossa aula, e eu gostaria que você curtisse o nosso vídeo e se inscrevesse nos canais e nas redes da igreja. Se inscreva aí, participe, deixando o nome da sua cidade e a igreja de onde você está nos assistindo, porque isso ajuda nós a entendermos as métricas e até onde nós temos chegado. Que Deus possa te abençoar em o nome de Jesus. Meliane, ponto 3, o registro público. Bom, nós vemos aqui nesse ponto, seguindo mais um dos costumes da época, né? A transferência do direito de resgate. Como nós já dissemos, Boaz não descansou mesmo, ele foi atrás de resolver o problema, visto que tinha um parente mais próximo para fazer esse resgate, né? Assumir esse compromisso, ele foi atrás para saber como fazer isso, né? Como resolver esse problema. O mais interessante que eu acho é que o nome dessa pessoa nem aparece, né? Só fala que tinha um parente mais próximo. E ele foi atrás e ele cercou o rapaz na praça pública, com um monte de testemunha, com anciões que ali ficavam, né? Se cercou de testemunha para resolver o problema. Imprensou o camarada no canto da parede, né? Vamos dizer assim. Olha, a situação é essa, essa e essa. Ruth precisa ser resgatada, precisa ser redimida. Noemi está aqui diante de nós com o seu problema, com a sua dificuldade, e nós precisamos resolver esse assunto. Você é o parente mais próximo, então você vai assumir ou o que você vai fazer? Ou seja, ou ata ou desata, né? Como diz o nosso ditado popular. Você vai fazer ou não vai fazer? E quando esse rapaz se viu diante da situação, nós vemos que ele disse, olha, eu resgato as terras. Eu resgato as terras. Agora, quando o Boaz disse, olha, para você resgatar as terras, você tem que casar com Ruth, aí ele caiu fora. Ele caiu fora da situação. Por quê? Ele estava olhando só o material, só o que ele poderia ganhar financeiramente com esse negócio. Boaz, a preocupação dele não era com o cacau, com o vil metal. A preocupação maior de Boaz era com Ruth e com Noemi. E ali foi feito todo aquele tratado, né? O rapaz abriu mão, esse primeiro abriu mão daquilo que era a responsabilidade dele de fazer, como o principal resgatador, e aí Boaz assume a situação. E o mais engraçado é que eu acho quando eles conseguem resolver essa situação, para poder fechar esse acordo, o que desistiu, né, que a gente nem sabe o nome dele, o que desistiu tirou o sapato e entregou para Boaz. Isso como um sinal de que ele estava desistindo da situação e que Boaz agora era dono da situação, que era ele que iria resolver. E isso me chama muita atenção, porque quando a gente olha para o livro de Efésios, claro que Hebreus capítulo 10, versículo 11, fala que, versículo 1, diz que as coisas da lei é sombra dos bens futuros, né? Então, tudo isso aqui a gente vê em torno de Jesus Cristo, a igreja e tudo mais. Quando ele tira o sapato e entrega para Boaz, está dizendo, olha, agora a situação é sua. O poder está nas suas mãos. Quando eu olho para o livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 15, que Paulo dizendo à igreja acerca da armadura de Deus, ele diz assim, olha, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Vamos aplicar isso à nossa situação, à nossa situação cristã. Quando o remidor principal abre mão do que ele tinha que fazer, que era a responsabilidade dele de fazer, ele está abrindo mão de uma bênção muito grande. Porque ele era para ser o protagonista dessa história.
e não Boaz. Mas, no entanto, ele abriu mão dessa situação. Ele abriu mão dessa bênção que veio na mão dele e ele jogou fora, porque ele só estava pensando no material. E quantos crentes, quantos irmãos, quantas pessoas, né, a gente vê abrindo mão de Cristo, abrindo mão da bênção pelo cacau, pelo dinheiro, pela posição, o holoforte, né? E deixam de receber aquilo que é mais glorioso, que é a bênção do Senhor sobre a sua vida, e vai atrás daquilo que é perecível. E aí Boaz assume essa situação e olha só o que acontece. Boaz casa com Ruth, entra para a história, com uma das histórias mais lindas que eu acho na Bíblia Sagrada, que é a situação de Boaz e Ruth. Ele traz para ele agora a bênção que o outro desistiu dela. E o que nós precisamos entender como cristão é que se eu abrir mão daquilo que Deus quer para a minha vida, daquilo que Deus confiou na minha mão para fazer, não é eu desistindo que vai ficar sem fazer, a bênção vai seguir. Ela vai cair no colo de outro. E quem vai perder sou eu. Então, que nós não venhamos fazer como esse rapaz, que nem o nome dele não apareceu, de tão bom que ele foi, né? O nome dele nem apareceu. Ele abriu mão daquilo que era bênção para a vida dele, lançou fora, e quem assumiu foi outro, e entrou como protagonista de uma grande história. Mas, Maria, seu registro público. O que me chama a atenção nesse ponto 3 aqui é que vai falar que Ruth ela foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Então, eu acho importante aqui que vamos ver que toda a trajetória da vida de Ruth, vamos ver que ela passou por dificuldades, passou por processos difíceis, mas ela manteve-se fiel, obediente, não somente à sua sogra, mas obediente a Deus. E vamos ver que ela manteve uma conduta intacta e que isso, perante a comunidade de Israel ali, ela foi elevada em honras. Então, a gente vai ver que vale a pena a gente ser fiel a Deus, vale a pena a gente manter o nosso caráter em dia, porque isso faz com que nós não só somos bem vistos diante das pessoas, mas também nós somos bem vistos diante de Deus. E isso foi o que aconteceu com Ruth. Ela obedeceu em toda a sua trajetória e, através da sua obediência e da sua dedicação, ela foi honrada por Deus publicamente. Glória a Deus, meus irmãos. Há um tempo de honra para as nossas vidas. Ruth pôde experimentar isso. Ela teve fé, paciência, resiliência para enfrentar os muitos acidentes que ela enfrentou no percurso de sua vida, e ela conseguiu viver o tempo de honra e de recompensa de sua fidelidade. É o que o salmista escreveu, Salmo 23, versículo 5. Prepares uma mesa perante mim, na presença de todos os meus inimigos. As coisas de Deus, elas são as claras. E às vezes as provas que nós passamos em oculto, Deus nos honra na presença de todos aqueles, sejam amigos, sejam inimigos, todos verão aquilo que o Senhor há de fazer em nosso favor, para a glória do seu nome. Versículo 11 do capítulo 4 de Ruth vai nos dizer: e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e a como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e haja-te valorosamente em Efrata, faze-te nome afamado em Belém. Ou seja, todos foram testemunha das dificuldades e dores que Ruth e Noemi passaram, agora todos também seriam testemunhas da bênção que o Eterno realizou na vida delas, em o nome de Jesus. Meus amados irmãos, já estamos agora no tópico de número 3, já estamos aí avançando para próximo de 1 hora de nossa aula, já estamos para encerrar. Ponto 3, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, o nascimento de Obed, irmã Eliane. Bom, depois de uma história trágica, depois de um processo gigante, né, de dores, de sofrimento, aí vem o refrigério, né? Nós vemos que Ruth, após o casamento, né, engravidou-se e aí aparece Obed. E essa criança, ela veio como um refrigério para a vida de Noemi. Uma mulher que se intitulou amarga, né? Aí, quando ela chegou em Israel, o povo veio encontrar com ela e tal, e ela angustiada, com semblante caído, devido a todo o processo que viveu, as percas que teve na vida. Aí entra
em Israel e diz, olha, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu saí daqui alegre, mas hoje eu volto entristecida, amargurada. Ou seja, Noemi estava dilacerada, né? Angustiada. E agora o momento reverte. A história reverte na vida de Noemi e na vida de Ruth também. Porque a chegada de uma criança sempre traz muita alegria, né? E eu quero aproveitar esse tópico aqui para falar acerca das crianças, né? Nós precisamos ter um direcionamento maior voltado para as crianças, principalmente os nossos filhos de cristãos. Nós precisamos ter um cuidado maior com nossos filhos. Porque o inimigo ele está atacando as crianças de uma forma violenta nos últimos dias. A chegada de uma criança é a chegada de uma esperança, de uma continuidade familiar, né? Quando Noemi pegou aquela criança nos braços, Noemi se sentiu realizada novamente, porque ali estava o sonho do prosseguimento da família dela. Não só o sonho dela sendo realizado, mas nós vemos a criança, na vida do casamento de Ruth com Boaz, sendo ali um selo entre aquela união. Porque ali estava, vamos dizer, aquilo que chegou para poder edificar o casamento deles. Naquela época, uma família que não tinha filhos, um casal que não tinha filhos, vivia um processo angustiante. A gente vê isso na vida de Ana, né? E todo o processo que Ana viveu porque não tinha filho. Mas agora a união de Boaz com Ruth estava sendo consolidada com a chegada de Obed. E além de edificar a família de Ruth, né, Ruth ali agora se sentia realizada no seu matrimônio, também suscitava a alegria de Noemi, trazendo conforto, trazendo alegria para aquela mulher. E a Bíblia diz que ela criou Obed no seu colo, né? Se eu fechar os olhos, eu posso ver Noemi ali em volta daquela criança, dando todo o carinho, toda a atenção. E é o que nós precisamos ainda nos dias de hoje, dar muita atenção para os nossos filhos, muita atenção para as nossas crianças. Porque o ataque do inimigo está cerrado, as nossas crianças estão sendo atacadas de todas as formas, e nós precisamos cercar os nossos filhos, cercar as nossas crianças de ensino, de atenção, de cuidado, porque senão o inimigo vai ser vitorioso. Fechando aqui esse tópico, eu olho para o Salmo 31, versículo 7, eu vejo o fechamento dessa história na vida de Noemi, principalmente. O salmista diz assim, eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois consideraste as minhas aflições, conheceste a minha alma nas angústias. Olha que o bisneto, tataraneto de Noemi, né, que era bisneto de Ruth, Davi, falando essas palavras depois. Em um processo também difícil da sua vida. Mas ele diz, olha, eu me alegrarei e me regozijarei no Senhor pela tua benignidade. Pois ele viu a minha alma no momento de angústia. Ele falava da situação de Noemi e falava também da sua situação. E o Senhor não desampara, Ele está presente na nossa vida. E nós precisamos ter essa confiança dentro de nós. Por pior que seja o problema, por pior que seja a trajetória, por pior que seja a dificuldade que nós estivermos enfrentando na nossa vida. Nós precisamos entender que Davi foi muito contundente nessas palavras, porque ele viveu isso e sentiu perto Deus agindo na sua situação. E ele pôde dizer, eu me alegro e me regozijo, porque ele não me desamparou na minha aflição. Glória a Deus. Irmã Marissa, a Eliane falou do nascimento de Obed, vou pedir para você falar Boaz, um tipo de Cristo, tá? Boaz, um tipo de Cristo. A gente vai ver que essa história de Ruth, a gente vai ver que Boaz, ele simboliza ali Cristo, e Ruth, ela simboliza ali a igreja. E a gente vai ver que, através dessa simbologia de Boaz como o Cristo e Ruth como a igreja, Boaz ele é o remidor, assim como Jesus Cristo também é o remidor. Então, vamos ver que Boaz ele vai ali resgatar aquelas terras, ele vai fazer ali o papel de remidor. E assim foi que Jesus fez por nós. Ele nos remiu, sendo morto naquela cruz e se pagando por todos os nossos pecados. Então, é esse que vem o símbolo aí. Boaz como símbolo de Cristo e Ruth como símbolo da igreja.
Glória a Deus. Irmã Eliane, já estamos concluindo a nossa aula, então vou pedir para a irmã deixar a sua palavra de conclusão e desde já te agradeço muitíssimamente pela prontidão e pela boa vontade de estar aqui nos atendendo e atendendo toda a nossa audiência. Amém. Bom, a minha conclusão é que toda família, nos dias atuais, se espelhe nessa família que foi construída há mais de 3.000 anos, 4.000 anos atrás, não sei bem a data, né? Mas que também não está distante da nossa realidade. É uma família que passou por dificuldades, passou por problemas, mas confiou no Senhor. Que todas as famílias acreditem que nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso e que pode mudar toda e qualquer situação da nossa vida, independente do que seja ela. No caso de Noemi, foi a perda de seus filhos, de seu marido. No caso de Ruth, foi uma moabita em terra estranha, desamparada, aparentemente desamparada. Mas Deus, né, foi ali com ela e fez com que ela fosse vitoriosa em todas as suas lutas. Então, que nós venhamos ter essa confiança. Em todos os momentos da nossa vida, independente da situação, nós venhamos confiar verdadeiramente no Senhor. Porque Ele é o grande, Ele é o poderoso. E não há nada que Ele não possa fazer para aqueles que estão dentro da sua vontade. A vontade do Senhor, ela tem que permanecer, prevalecer sobre as nossas vidas, para que a vitória do Senhor possa ser sobre nós. Graças a Deus. Irmã Marissa, sua palavra de conclusão, desde já te agradeço pela boa vontade de estar aqui. E com certeza, assim como a irmã Eliane, não vai ser a única vez. Deus abençoe. Obrigado. Para ser bem breve aqui na minha conclusão, eu quero deixar, assim, uma pequena reflexão. É que Ruth, ela era uma moabita. E a gente vai ver que não tinha nem, assim, probabilidade dela entrar na linhagem. E vamos ver que através de Deus, né? E vamos ver que através de Deus na vida, Deus na história, ela entra para a linhagem. E dessa linhagem vem o nosso Senhor Jesus Cristo, que era um cenário que vamos ver que ela era totalmente improvável. Então, é o que eu disse no início da lição. Os cenários difíceis não desestabiliza Deus de agir e de cumprir os propósitos e as promessas dele em nossas vidas. Glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos chegando nesse primeiro ciclo, ao final desse primeiro ciclo de nossas lições bíblicas desse terceiro trimestre, encerrando, então, o conteúdo do livro de Ruth. Eu quero crer que você leu esses 4 capítulos desse livro maravilhoso e a partir da nossa próxima pré-aula, nós estaremos iniciando aí a história da jovem e bela Radassa, conhecida como a Rainha Esther. Muito obrigado por sua participação, por sua audiência. Compartilhe essa aula com o número maior de pessoas que você puder. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.